Oi. O pâncreas ele fica colado na coluna, aqui atrás, mas ele é acessível, né? Por cirurgia. Tem que tirar um monte de coisa lá frente, mas o cirurgião chega lá. Vai tirando o intestino, afastando, passa, não, vai, bota para um lado, bota para cima, bota não sei o quê, vai afastando. A cirurgia é demorada, muito delicada, porque o cirurgião está olhando lá para o fundo, né? Mas assim, não é viável, Oi? Pode ser feito. Pode ser feito. Agora, só opera, o cisto não precisa operar. O cisto não vai operar, só opera quando é tumor. Tá? Tem tumor que é benigno, que hoje a gente já... É porque esse tumor era muito grande, mas quando o tumor é benigno, você consegue até dizer pelo raio-x, pela tomografia e ressonância, e aí não mexe. Eu não consegui identificar se é benigno. Qual é o tamanho do tumor? Qual que é o tamanho do tumor? Você sabe? Quando o tumor, até 3 centímetros não precisa mexer. Até 3 centímetros não precisa mexer no pâncreas. É a mesma coisa que o rim. É a regra dos 3 centímetros. Opera quando o tumor tiver 3 centímetros. Aí que vai fazer a biópsia inteira, se é maligno ou benigno, e tira o tumor. Né? Uma coisa que é importante, gente, que isso é muito importante, vocês vão ter a oportunidade aí de conversar com o urologista mais tarde. Né? Antigamente, os urologistas tratavam o câncer de rim tirando o rim. Tá? Então teve muita gente que perdeu o rim inteiro sem necessidade. E tira o rim, daqui a pouco tem no outro rim, né? E aí vai tirar o outro rim e a pessoa vai ter que fazer diálise. Então a qualidade de vida da pessoa piora muito. Né? Então é importante preservar o rim a todo custo, a todo custo. Eu ligo para os urologistas, eu vou na sala, falo, explico, tem que fazer a cirurgia tirando uma margenzinha, não precisa tirar muita margem. Tem uma coisa que é interessante com o hemorrípio, o câncer de rim que aparece na população, sem ser hemorroidal, é muito agressivo, gente. É muito agressivo. O câncer de rim de hemorroidal, ele é menos agressivo do que esse câncer de rim esporádico. Tá? Tanto que vocês veem aí, muitos de vocês foram diagnosticados com tumores de 7, 8 centímetros sem metástase. Um câncer de rim de 8 centímetros esporádico já deu metástase para todo lado. Tá? Outra coisa, o tipo histológico é um tumor que chama de células claras. 99,9% desses cânceres de rim vão ser desse subtipo, tá? Células claras. Você ia fazer uma pergunta? No caso da suprarrenal, é só feocromocitoma ou tem outra coisa? Só feocromocitoma. Só Só feocromocitoma. Você pode ter um adenoma não funcionante. Ele ainda não está produzindo o hormônio, as adrenalinas. Tá? Mas é uma questão de tempo. E no caso do feocromocitoma, tem que tirar a adrenal? No caso do feocromocitoma, você poderia tirar a adrenal, poderia tirar parte dela, né? Só que o ideal é tirar toda, para não acontecer, né? A gente sabe aí. Bom, não sabe, Agora, quando eu estive lá nos Estados Unidos, eles falaram. talvez que não tirou toda? Não é para tirar tudo. Não tirou toda. Certo. O que mais? Mais alguma pergunta? Mais uma. Vamos lá. Essa daqui é uma paciente, olha só. Primeiro caso da família. Tá? E ela tinha mutação já detectada, tinha várias manifestações de VHL. Essa aqui é a tomografia dela. Tá? Vocês veem esse rim aqui, uma bola de água. Tá? Ela tinha um problema obstrutivo por cálculos, né? E esse rim dela estava completamente destruído já, né? Era um rim hidronefrótico.
esse rim não tinha nenhuma manifestação de hemorragia lindal, só que ela tinha cálculos no rim e acabou tendo essa complicação por causa dos cálculos. Não tem nada a ver com o VHL. Mas o outro rim, que era o único rim dela que era bom, que é esse daqui, tinha um tumor aqui, ó, tá vendo? E um outro pequenininho aqui. Então é importantíssimo preservar esse rim. Importantíssimo preservar esse rim. Era o único rim dela. Se tirasse esse rim aqui por causa desses dois tumores, ela ia ter que fazer diálise, né? Então foi feita uma cirurgia conservadora. Essa cirurgia foi com laparoscopia. Quem falou que fez laparoscopia? O meu esposo fez, esposo agora fez. em janeiro, há 60 dias tem o depoimento dele. E fez aqui na USP também. Tá? Essa cirurgia foi feita na USP. Tá? Depois, eu discutindo com os neurologistas, falei, olha, esse rim aqui não serve para nada. Ele é uma bomba relógio. Ah, mas não tem lesão nenhuma, não tem VHL. Aí fui para a reunião clínica da urologia, convencia eles de que era importante remover esse rim, porque esse rim aqui, ele poderia ter alguma coisa algum dia. Então eles se convenceram, essa paciente foi para a cirurgia, tirou esse rim do nefrótico e já tinham vários focos de câncer de rim aparecendo nesse rim. Tá? Então foi importante ter tirado isso, porque o diagnóstico aqui ia ser muito difícil. Tá? Próximo, acho que acabou de acontecer mais alguma coisa. Então assim, eu queria, assim, a lista de agradecimentos é enorme, né? Mas assim, acho que as pessoas, os atores principais desse evento são vocês, né? E eu acho que isso só está acontecendo pela motivação que vocês têm, pela união das famílias, pelo apoio dos maridos, esposas, filhos, né? E parentes que às vezes não tem convívio vital, mas que dão esse suporte em casa para a gente continuar tocando e levando a vida, né? Agora, com tanto conhecimento aí que a gente já tem de convívio vital se tornou uma doença controlável. Ela não é curável, mas ela é controlável. Como é o diabetes, como é a hipertensão, como é uma série de doenças que a gente conhece, que tem diagnóstico, tem como fazer alguns tratamentos e controlar totalmente a doença. Né? Eu quero agradecer também aos meus estudantes, né? A Esther, que está aqui. Esther, levanta a sua mão, deixa eu ver. Né? A Esther está fazendo o trabalho da detecção de mutação. Tá? Hoje ela é a pessoa mais importante lá do laboratório para detecção de mutação. A Maria Clara, cadê a Maria Clara? Levanta a Maria Clara para as pessoas conhecerem. Né? A Maria Clara está ajudando agora a Esther e vai assumir o trabalho da Esther, que a Esther está se formando agora em farmácia, né? No meio do ano, Esther. Maria Clara está na biomedicina e ainda tem um período aí pela frente, vai continuar fazendo os testes. Esses testes são feitos com um projeto de pesquisa, eu consegui financiamento para fazer esses testes. Tá? O João não pôde vir, eu ia até colocar uma foto do João do Orkut, mas eu não achei nenhuma foto decente do João. Sempre fazendo alguma coisa. E o João está fazendo um trabalho muito interessante, porque nós, por conta do meu trabalho clínico, que é montar um banco de tumores, eu venho coletando fragmentos de cirurgia de cada um de vocês aí que forem fazer cirurgia. É importante guardar um pedacinho do tumor para o banco de tumores. Esse material ele não é guardado em formol nem em bloco de parafina. Ele tem que ser guardado congelado. Tá? Então eu venho coletando esses materiais, vou no AC Camargo coletar, vou em outro lugar, às vezes vai algum aluno meu, ou eu peço para o cirurgião tirar um pedacinho do tumor, e a gente já vem fazendo pesquisa com esse material. Isso é pesquisa, gente, de ponta. Nós estamos fazendo pesquisa do genoma, de microarray, de um monte de tudo que acontece de mais moderno em genética hoje em dia, está sendo feito com esse material que é doado por vocês. Então, acho que isso é importante. A gente acha que, eu tenho vômito lindal, eu sou inútil e não sei o que, não, já passando dessa fase. Vocês podem doar. E vocês podem doar para ajudar outras pessoas, tá? Com suporte e com os tecidos, que
vão aparecendo, que vão servir para